Hoje, nosso podcast Soltando a Voz está recebendo uma aluna do online diretamente pro presencial. Porque aqui a gente tem disso. Calor humano. Acreditamos no poder da internet, mas nada supera um bom abraço arrochado. Então, recebam hoje, com uma salva de palmas, ela que veio diretamente lá de Goiânia, Recife, e tá revolucionando aquele lugar. Tainan Alves! Como está esse coração para esse podcast? Ansiosa. Ansiosa. Expectativas elevadas. Ansiosa. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Coloque expectativa e acredite que vai arrasar. Porque ela é dessa, viu, gente? Onde ela chega, ela arrasa. Tá, e conta pra gente. Veio pra Fortaleza, tá no movimento. O que é que pulsa dentro dessa mulher que tá fazendo ela romper as barreiras cada vez mais? Então, vamos lá. Eu vim para Fortaleza em busca de mais conhecimento para levar para minha cidade esse movimento que você faz aqui em Fortaleza, porque lá não tem esse movimento. Ainda. E eu acho digno que a minha cidade merece um movimento desse, de mulheres que pensam para frente, que mulheres que querem levantar outras mulheres. Então, assim, por isso que eu vim de Goiânia para Fortaleza em busca desse conhecimento. E eu sei que eu vou sair daqui recheada de conhecimento. Com certeza, porque, na verdade, tudo que a gente acredita que pulsa dentro da gente, existe alguém que está no caminho e esse alguém pode segurar na tua mão e te conduzir até lá. Cada vez mais a gente vem entendendo que tudo que acontece na nossa vida, na nossa história, não pode parar na gente. Então, na hora que eu fiz o convite para Thay participar da revista Celebre, é porque em todo o processo de mentoria com ela, eu entendi que ela tinha essa inquietude, que ela queria colocar algo para fora. E o que faltava era alguém que arrancasse. Então, hoje, claramente, eu percebo isso. Fala um pouco, tá, de como é Goiânia hoje, quando você olha para sua cidade. O que é que você já identifica que você vai poder trazer de melhorias, de fato, concretizar algo que já existe dentro de você, mas que em breve vai ficar materializado na sua cidade. Então, Goiânia é uma cidade grande no mapa, mas Goiânia ela é carente de funcionalidade. Ela é carente de pessoas que têm projetos, que têm visão. Ela é carente de pessoas que estejam planejamento. A Goiânia ela não está num planejamento que eu gostaria que ela estivesse. E se ela estivesse, talvez eu não estaria aqui, porque lá estaria me oferecendo esse tipo de mentoria, de assessoria. Porque mais do que uma mentora, Mirla, você é uma pessoa que nos ensina, assim, a tudo. Não só a se comunicar, a soltar a voz no modo literal, mas sim a como dominar, inclusive as emoções, porque é difícil. Quem tá na rede social hoje sofre elogios, mas também sofre muitos ataques. Então, assim, você ensina que quem quer vir, vem, quem quer ficar, fica, e quem vai embora, tá tudo bem. Então, assim, eu espero que com esse movimento eu traga para minha cidade novas oportunidades e que pessoas acima da gente, que eu tenho muita admiração, consigam olhar Goiânia, que eu seja esse ponto, que a pessoa me veja e veja, lá em Goiânia é uma cidade totalmente improvável ou com uma pessoa totalmente improvável e fez acontecer. Eu quero que essa história chegue num lugar bem elevado. Esse olhar que a Thay tá tendo para Goiânia é muito interessante, porque olha só como é que funciona. Sempre que você quiser construir algo, um movimento para levantar outras mulheres e fortalecer, você precisa achar uma falta. Verdade. Então, quando eu encontro algo que está faltando e eu entendo que eu posso chegar com a resolução daquela falta, eu me levanto para isso. Então, o olhar dela para a Goiânia é exatamente isso. Existe essa carência, existe essa necessidade e ela está disposta a pagar o preço. E quando eu falo, gente, pagar o preço, eu falo em todos os sentidos, tá? Porque na hora que ela vem para Fortaleza, existe investimento financeiro. Tem a questão do tempo que ela tá aqui. Tem a família dela, porque ela é mãe de 3. E tem o esposo também. Ou seja, existe todo um investimento em completude, mas que ela não tá fazendo só por ela. Que ela tá fazendo para que, através dela,
outras vidas sejam impactadas. E ontem nós tivemos o lançamento da revista, tá? Estava lá. Como você se sentiu olhando para sua história, marcando aquele momento, outras pessoas comentando, porque a gente vê ela muito falante, muito comunicativa, mas a gente sabe que, gente, existe uma história por trás. A gente não nasce pronta. Verdade. A gente vai dando um passo de cada vez. Então, ontem foi um momento épico. Ela estava lá deslumbrante, meu amor. Maravilhosa. Quem vê ela no story estava assim, brilhando, gastando essa beleza, como eu gosto de falar. E como foi esse momento para você? Olhar para sua história e falar: minha história vale a pena ser contada. A minha mensagem vale a pena ser levada para outras mulheres. Então, eu cheguei lá, né, toda glamourosa, achando que ia chegar lá bem feliz e tal. E cheguei. Mas, quando eu recebi a revista, eu comecei a ler mesmo, até eu acho que a Dilmara percebeu, me bateu assim, foi um misto de emoção, sabe? Eu fiquei feliz por estar aqui, por minha história ter me trazido até aqui, porque se não fosse a minha história, a minha persistência, eu não teria chegado. E eu quero chegar mais. Então, assim, conseguir ler a minha história para mim foi um momento muito mágico. E eu me senti, assim, super, super importante, porque igual a mim, tinha outras mulheres também que têm histórias maravilhosas. E é bom essa troca, porque eu conto uma história achando que é uma história de sofrimento, de superação. Aí vem outra com uma história de mais sofrimento, de mais superação. E falo, então, se ela conseguiu, eu também vou conseguir, meu amor, sabe? Então, assim, foi bom porque houve essa troca. E eu tenho certeza que alguém aprendeu com a minha história. E eu também aprendi com a história de muitos ali, porque eu saí conversando um pouquinho com uma, um pouquinho com outra. E aí eu tô renovada. Aprendendo com cada uma. Esse poder da troca é tão importante porque existem ambientes que vai te proporcionar essa troca. Então, eu aprendo com aquela pessoa aprende comigo. Gente, isso é tão poderoso. Isso é algo assim que tem que ser uma mola propulsora. Para que você todos os dias acorde e diga assim, o que eu preciso aprender hoje e quem eu preciso ensinar hoje. É verdade. Porque a vida, ela vai desses dois lados. E uma pessoa, minha filha, que ela é mãe de 3. Por enquanto vem mais. Corre aqui, Murilo. Alô? Murilo chamando. Murilo. Ele vai escutar esse podcast e vai dizer, Murilo, tô sentindo que o número 4 vem. Murilo. Mãe de 3, de Maria, de Murilo. Esposa de Murilo. Ou seja, uma mulher. Eu falei, não veio pra cá passeio, não. Ela é dessas. Vamos falar um pouco sobre essa maternidade. Sobre você entender que mesmo com 3 filhos em casa, cuidando de casa, marido, você ainda assim tá querendo se levantar por outras mulheres. Fala como que é essa maternidade, ser esposa, como você administra tudo isso e esse propósito que tá muito claro pra você. Mirla, então, se você me perguntasse, acho que 1 ano atrás, qual era a minha prioridade, eu diria que era meus filhos e meu marido, com certeza. Eu nunca me colocava como prioridade, porque pra mim, a prioridade eram eles. Então, eu comecei a perceber que eu estava perdendo a minha identidade, sabe? Eu estava sendo muito mãe, muito esposa e pouco de mim, entende? Então, assim, eu comecei a perceber que eu não estava mais feliz. E com isso, eu também não estava fazendo eles felizes. Eu não conseguia mais sentar e brincar, não conseguia mais pôr uma recreação, porque eu não estava bem, eu estava estressada, eu estava agoniada, porque eu olhava para o espelho e não gostava, porque eu olhava para os projetos e saía do papel. Então, assim, eu estava bem irritada, insatisfeita comigo mesma. Mas aí eu comecei a fazer um planejamento e a botar nos horários. Qual horário que eu estaria com eles, qual horário que eu estaria comigo, qual horário que eu teria para orar, porque até para orar com Jesus era uma coisa bem rápida, porque eu não tinha tempo, porque eu queria dar conta de tudo. Meu problema é que eu queria dar conta de tudo. Eu não queria delegar nada. Eu acho que só eu que conseguia fazer bem feito, só eu que conseguia dar um banho melhor, eu que conseguia dar uma comida na boca, assim, tudo eu achava que eu que conseguia fazer de melhor. Eu não queria muito ajuda, por mais que eu tivesse ajuda, mas aí eu estava sempre à frente. E com isso, eu estava deixando de cuidar de mim, porque aí eu não tinha horário para academia, eu não tinha horário para sair, eu não tinha horário para ir no salão, não tinha horário para exatamente nada. Mas aí, da minha maternidade hoje, ela está muito mais tranquila. A prova disso é que eu estou aqui e está tudo funcionando normalmente. Eu tô acabada emocionalmente, de saudades. Ah, saudadezinha gostosa, uma saudade boa. Mas tá funcionando tudo normal. E foi aí a prova que veio que tudo funciona normal, entendeu? Que não precisa de eu estar lá. Por mais que eu fique no WhatsApp monitorando alguns detalhes, mas
a vida funciona. Então, assim, é difícil ser mãe, ser esposa, ser empreendedora, ser advogada, que é a minha profissão. É muito difícil, mas não é impossível, sabe? E eu tô aqui. Eu tô aqui pra mostrar para outras mulheres que também têm uma vida igual a minha corrida e que têm 1, 2 ou 3 filhos, que acham que não conseguem realizar sonhos, que é limitado por conta desses filhos, por conta dessa casa, por conta desse marido. E eu tô mostrando aqui que é capaz sim. Se eu conseguir, você também consegue. Isso é o poder da autorresponsabilidade. Porque enquanto a gente ficar num lugar de terceirizar a nossa felicidade, eu vou depositar a minha felicidade no meu marido. Eu só vou ser feliz quando meu marido fizer tal coisa por mim. Não, eu vou depositar a minha felicidade nos meus filhos. Só vai acontecer... Não, eu vou depositar a minha felicidade se isso acontecer. E a felicidade, a alegria, ela não pode ser um momento. Ela tem que ser um estado de espírito. E eu preciso entender que eu estou no lugar que eu decidi ficar. E olha só o ensinamento que ela nos trouxe. Olhar para ela. É verdade. Talvez seja algo simples, ir para um salão, fazer uma escova. E sem pressa, porque antes eu ia, mas assim, bem agoniada, queria tudo rápido, sabe? Porque eu tinha que voltar pra casa pra fazer o quê? Que tava tudo certo, mas eu tinha aquele senso de culpa, sabe? Que eu não deveria ter ido, que eu poderia ter feito alguma coisa com meu filho naquele horário, com a minha filha naquele horário. Não deveria, porque eles estão em outro momento e eu preciso do meu momento também. Então agora eu consigo fazer sem culpa. Sem culpa. Quem aí consegue fazer tudo isso sem culpa? Porque tem uma fase muito, muito clássica, que é assim, nasce uma mãe, nasce uma culpa. Eu também confesso pra vocês que zero culpa. Quando eu viajo, plenitude total, venho trabalhar. Porque quando a gente entende isso, que a gente pode delegar. Que talvez não saia igual o que a gente fez, mas vai acontecer. Vai dar certo. Vai dar certo. E não precisa ser igual a você, porque igual você só tem você. É claro, ainda bem, né? E já dizer, ainda bem que Deus fez jogar a forma fora. Então, essa necessidade de ser tudo perfeito, de estar tudo do jeito dela, isso tem muito a ver com o perfil. Até ela é uma dominante, então os dominantes, eles querem, de fato, dominar, eles querem ser as pessoas responsáveis. Mas isso é algo que o conhecimento traz. Então, quanto mais você se conhece, quanto mais você entende as suas forças e as suas fraquezas, mais você começa a trabalhar. E ali ela olhou para essa identidade que faltava e começou a se resgatar. Trazer a Thay, que realmente é ela. E ela falou assim, tá, eu tô conseguindo. Mas quantas mulheres ainda não conseguem? Verdade. Quantas mulheres ainda estão nesse lugar? Nesse escuro? Ou então mulheres, como já falam comigo no Instagram, que inclusive hoje, né, por conta desse movimento de ontem e tal, até quando eu tava vindo pra cá agora, eu coloquei que tava convidada pra vir um podcast, e aí uma amiga minha colocou assim, amiga, se eu contar a minha história, ninguém vai dar valor, não sei o que, vai virar... E eu falei pra ela, meu amor, a nossa história, ela tem que ser contada, assim, ó, escancarada, porque vai ter quem condene, quem critique, e vai ter quem se espelhe, e é isso aí que importa, quem vai se espelhar, quem vai pegar como inspiração, e quem vai criticar é sobre ele, não é sobre você, entende? Então, assim, é desafiador. É desafiador, mas não é impossível. Não é impossível. E tem uma frase que eu gosto muito do Thiago Brunet, que ele fala assim, chega um momento na sua vida que se te elogiarem, você continua. E se te criticarem, continua também. Então, o tapinha nas costas não te faz parar e o aplauso também não te faz parar, porque você já entendeu e você já sabe onde vai chegar. Quem sabe quem é, não abre mão de onde vai chegar. E é por isso que cada vez mais ela vem se movimentando, ela vem crescendo e ela acredita que através desse posicionamento outras mulheres vão vir com ela. Tá? Quais são os planos para você chegar em Goiânia e colocar em prática? 2026 está batendo na porta. É logo ali. É logo ali. Posso olhar e já ver 2026 batendo na porta. E o que você está planejando para esse novo ano? O que você acredita que vai ser, sim, algo que vai transformar não só a sua vida,
mas a vida de quem entender esse propósito e decidir se conectar com você. Então, eu já consigo olhar, já consigo ver outras mulheres se levantando, outras mulheres se descobrindo e outras mulheres descobrindo habilidades que elas nem sabiam que tinham. Porque tem umas pessoas, tem umas mulheres que não sabem a habilidade que ela tem porque está ofuscada, está apagada pelo tempo, pela falta de tempo, na verdade, pela falta de autoestima, por falta de outras coisas. E elas aí vão se apagando. Então, assim, eu consigo ver 2026 como um ano promissor para essa transformação, não só na minha vida, porque eu quero continuar progredindo, estudando, mas também na vida dessas mulheres que estão achando que não há esperança, sabe? Ai, não, porque eu sou de Goiânia, eu tenho que sair daqui, eu tenho que ir para Fortaleza, igual a Thay. Não, eu vou estar em Goiânia, eu vou começar esse movimento, sabe? A minha expectativa, a minha esperança é justamente esse. De 2026 eu consegui levantar mulheres que têm altas habilidades, que têm muito conhecimento. Muitos talentos e estão ali, sabe? Paradas por algum motivo. Por algum motivo elas estão ali. Então eu não quero ninguém parado. Eu quero todo mundo se levantando, se movimentando, fazendo o que tem que ser feito, reclamando menos, fazendo mais, agradecendo mais. E as portas vão se abrir, meu amor. Exatamente. Gente, pra vocês terem uma noção, ó, Goiânia, fala um pouquinho para elas entenderem como realmente você vai ser uma pioneira dentro desse movimento. Olha, coisas que a gente pensa assim, é porque a gente está muito acostumado a usufruir, mas a gente vê que tem gente que não tem. Por exemplo, shopping. Ai, não tem. Shopping não tem. Não tem. Não tem shopping, não é só o shopping. Goiânia não tem entretenimento. Não tem. Não tem lazer. Não tem, sabe? Goiânia sabe que as pessoas vão pra lá trabalhar, ganhar dinheiro e voltam para suas cidades. Entendeu? Porque como a gente fica no meio entre João Pessoa e Recife, então é muito cômodo para as pessoas virem de João Pessoa e Recife, vem para Goiânia, trabalha e volta para sua cidade. Mas com isso a economia da nossa cidade fica lá embaixo. Porque as pessoas, quando recebem o dinheiro, elas vão gastar exatamente lá onde elas moram. Sim. Lá no shopping, porque todo mundo trabalha durante o dia, então o shopping é até 10 da noite, então eles vão gastar lá no shopping. E a nossa cidade, a economia vai caindo, entendeu? Então, assim, as pessoas, os governantes, eles não conseguem olhar esse olhar piedoso, que lazer não é colocar uma banda cara, não é colocar, não. Lazer é proporcionar lugar aconchegante para quem trabalha e consiga trazer suas famílias, porque lá vai ser um lugar que vai conseguir trabalhar e vai conseguir descansar, mas nós não temos isso. Então, praças, assim, essas coisas. Tem praças, mas é só a praça, não tem um parquinho. Tipo uma praça principal. Não tem. Fizeram uma praça agora há pouco, mas assim, acho que com 4 meses já tá tudo quebrado. Então, assim, minha filha, inclusive, ela foi andar naqueles negocinhos assim, que passa de um lugar pro outro, aí um buraco no meio, ela coisou, rasgou a barriga, assim, mas foi verdade. Assim, foi um processo. E agora ela passa pela praça e fala, não quero parar aqui, sabe? A Maria, ela nem quer parar. Então, assim, é uma praça de caminhada. As pessoas vão pra lá pra caminhar, porque é uma praça grande, é a praça principal, vão caminhar. Mas, assim, de lazer, não tem. Esse olhar que você trouxe da economia é algo muito forte. Pois é. Porque as pessoas vão pra lá pra ganhar dinheiro, mas gastam o dinheiro em outro lugar. Então, a conta não bate. A conta não bate. A conta não bate. Então, é necessário ter esse movimento para que as pessoas possam. Sabe quando você vai colocar Goiânia no mapa? Isso. A palavra certa é essa, Goiânia no mapa. Colocar Goiânia no mapa. Essa é a minha esperança, a minha expectativa. Para que a cada vez mais as pessoas olhem e falem assim, poxa, essa cidade aqui tem tantas oportunidades, por que não? Não, e o bordão dela é Goiânia, se dar as oportunidades. O bordão é esse, assim. Mas, assim, a verdade é que é só o bordão mesmo, sabe? Ela tinha tudo para ser realmente, porque, assim, temos várias fábricas lá. Teve vários investimentos na cidade, mas assim, são os próprios governantes que não conseguem pegar esses investimentos e investir no que realmente tem que ser investido, entende? É uma verdadeira maquiagem, é só uma maquiagem. Maquia e tá tudo certo. Então, olha só, a cidade das oportunidades que na prática não tem oportunidades. Não tem oportunidades. Assim, como é importante alguém ter esse olhar visionário? Alguém de fato se comprometer com essa causa. E eu não tenho dúvidas que 2026 Goiânia vai tremer, minha filha. Vai tremer. Vou até tremer aqui no ego. Vai tremer. Porque ela realmente está disposta a isso. E as pessoas que
entenderem esse propósito e se conectarem com a Thay, vai crescer junto com ela, vai voar junto com ela. Porque tem isso, né, Thay? Você não quer ir sozinha, não, né? Até porque sozinha ninguém chega a lugar nenhum, né, meu amor? Esse olhar de comunidade, de pertencimento, ela tem. A palavra chegou, pertencimento. Eu quero mostrar para as outras mulheres que sentir pertencente, entende? Porque fica muito limitado, Mirla. Para eu fazer um curso, eu tenho que sair de Goiânia, aí tenho que pegar um transporte. Para eu poder gravar um podcast, em Goiânia não tem sala de podcast, meu amor. Entende? E Goiânia não tem um lugar que você possa ir para tirar umas fotos profissionais. Ela é no estudo do fotógrafo. Não que não seja bonito, mas você queria, não quer? Umas fotos externas bonitas. Não tem. As pessoas que querem fazer, alguns advogados que são amigos meus, procuram Recife ou João Pessoa para fazer fotos externas, para não ficar sempre de estúdio. Porque Goiânia não tem esse lugar. Mas por que Goiânia não tem? Porque os empresários não conseguem identificar, porque as pessoas que trabalham em Goiânia não moram em Goiânia. Então, procuram o podcast da sua cidade, procuram a costureira da sua cidade, a manicure da sua cidade, o cabeleireiro da sua cidade, entendeu? E com isso, o comércio não anda. Quantos habitantes tem lá? Registraram 80 mil, eu acho. 80 mil. Mas É uma quantidade bem expressiva, não é com certeza. pouco, não. Não. Dá pra fazer muito barulho. Dá. Não dá, não, filha. Dá. E ela, Eu vou fazer igual uma amiga minha fala, quem chega primeiro, bebe água limpa, o né? passarinho chega primeiro e bebe água Aí. limpa. Então vamos embora, porque eu vou chegando, vou trazer todo mundo comigo. Não quero ninguém bebendo água suja, todo mundo bebendo água limpa. Não quer ninguém com água poluída, ela quer todo mundo com água limpa. Bebendo água limpa. É verdade. E dentro desses movimentos, Thay, você quer conectar com outras pessoas. Mas o seu público-alvo qual é? São mulheres que são empresárias ou também donas de casa? Você vai realmente colocar essas pessoas para irem para esse lugar de pertencimento, entendendo que quanto mais elas se movimentarem, mais oportunidades vão aparecer. Mirla, então, são as mulheres empresárias, mas assim, eu conheço mulheres que têm formação, que têm graduação, mas que quiseram ficar em casa por conta dos filhos. E assim, de verdade, eu não acho que isso seja uma coisa do seu coração. Às vezes é necessidade, às vezes porque não se encontrou naquela graduação que fez, porque não se sente realizada, então se apaga, se afasta. Então eu quero trazer todas as mulheres, a dona de casa, a empresária, que querem se reencontrar, entende? Que querem encontrar o seu propósito, que querem saber, elas precisam enxergar um futuro brilhante delas, elas precisam deitar e se imaginar aquele mural dos sonhos que as pessoas fazem. Pronto, eu quero que elas consigam se ver assim. Porque é muito bom quando a gente vê, eu sinto o maior prazer quando eu vejo outra mulher se destacar, seja lá em qualquer área. Eu digo, meu Deus, uma mulher, sabe? Porque tá ficando cada vez mais tão escasso, tão banalizado, você ser mulher e conseguir fazer tudo isso que eu digo que eu faço, que eu quero mostrar que é capaz, entendeu? Então pode ser a dona de casa, e a empreendedora, eu quero um movimento com as mulheres, eu quero que elas se enxerguem o poder que elas têm, entendeu? É por aí. Então, todas as mulheres estão super convidadas, Todas. para poder participar desse movimento, Com certeza. para realmente movimentar, fazer barulho em Goiânia através de 2026. E já tem data para começar esse movimento? Eu quero fazer agora em janeiro. 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 Poxa, vou até me ajeitar na cadeira depois dessa. Em janeiro já vai começar com tudo o Vou movimento. só alinhar algumas coisas no lugar, né? Porque como somos carentes, inclusive, disso, então eu tenho que ver só em questão de lugar, estrutura, como é que vai ser. Mas assim, eu quero que seja em janeiro. Em janeiro já vai começar esse movimento. Então, você que é de Goiânia, tá assistindo ou então escutando esse podcast no Spotify, no YouTube, porque vai para as duas plataformas. Ótimo. Se sinta já convidada para participar. Segue a Thay nas redes sociais, @TainaAlves. Isso. E acredita que essa mulher, ela decidiu, gente, olha, uma mulher que decidiu, ela se torna imparável. Imparável. Sabe quando você tem certeza? Eu tenho certeza que o barulho que ela vai fazer em Goiânia vai ser tão alto, vai bater aqui em Fortaleza. Vai bater aqui em Fortaleza. E quando bater aqui, eu digo assim, partiu. Bora também. Porque quanto mais mulheres se conectarem com outras mulheres e trazer essa vibração, mais gente é sacolejada. Bora sacolejar essa mulher. Bora. Pegar essa mulher e fazer...
Acorda! Acorda! Tu tem um poder aí, bora usar esse poder. Bota pra fora. Me ajuda, porque uma ajuda a outra, né? Me ajuda a te ajudar. Me ajuda a te ajudar. Me Me ajuda ajuda a te aí. ajudar. É verdade. Tá, eu moro aqui pra um bate-pronto. Vou falar, você vai dizer o que vai saindo aí na sua cabeça. Tá. Combinado? O que você falaria hoje pra a menina Thay, a criança Thay, quando ela tinha 7 anos? Ixi! Pra não desistir. Pra não desistir, porque em alguns momentos da vida eu desisti. E talvez, se eu não tivesse desistido, hoje eu estaria em outro momento da minha vida. Entende? Não que eu tenha me arrependido, mas que se eu não tivesse desistido, eu teria chegado mais rápido. Tava mais um pouquinho adiantada. Então, não desistir. Persistir é a melhor opção. Vai ser ruim, persiste. Vai doer, continua. Vão te bater, vai-se embora. Porque se tu ficar, vão te bater também. Vão te condenar porque tu não faz nada. Ou então vão te condenar porque tu faz tudo. Então, bora fazer tudo pra gente ser condenado por uma coisa boa? A gente vai fazendo tudo. Aquela história que diz assim, eu só aceito a opinião de quem já fez algo maior do que Eu eu. postei até no meu Instagram. Foi uma coisinha assim. Foi? Uma coisinha assim. Postei mesmo. Pois então, pronto. Que eu só aceito 3 opiniões. A minha, a de quem é mais velho que eu. Porque tem a sabedoria. A sabedoria e de quem já conquistou mais que eu. O resto eu não ouço. Porque se você não fez, ainda tá apontando quem tá fazendo, amor, aponta o dedo pra ti. Aí fala assim, É bem assim. fulano tá apontando pra ciclano. Aí tem 3 apontando pra ele de volta. Assim mesmo. Menina tá de 5 anos, persistência. Persistência. E quando ela chegou na adolescência, o que é que ela encontrou? Eu encontrei uma confusão de sentimentos. Eu não sabia que faculdade fazia, eu não sabia o que fazia, eu não sabia se eu desistia de fazer faculdade e eu ia procurar fazer dinheiro, sabe? Tipo uma unha, uma sobrancelha, uma manicure. Mas minha mãe e minha avó são professoras de formação. Elas, quando eu dizia, mas quero ganhar, fazer, tu vai ganhar dinheiro agora não, porque senão você vai se viciar, você vai estudar. Ela tinha o maior medo de eu começar a ganhar dinheiro nessas coisas, né? E aí eu me viciar, e não porque elas queriam uma graduação, porque era o sonho, era mais sonho delas no momento do que o meu. Então, assim, o que eu posso dizer pra Thay da adolescência é juízo. Juízo, se ela tivesse tido um pouquinho mais de juízo, também não teria estar sofrendo tanto, estaria já também em outro nível. Por isso que eu falo, que eu só escuto a opinião de quem tem mais experiência que eu. Porque se eu tivesse escutado, não teria sofrido. Isso que a Débora tá trazendo é tão interessante, porque assim, eu digo isso porque a minha mãe foi do mesmo jeito. Ela dizia assim, a única coisa que eu posso lhe dar é o estudo. Ninguém vai roubar de você o estudo, minha filha. É isso mesmo. Ninguém vai roubar. Então estude, se dedica. Aí eu estudava, era a primeira de sala, eu passava. Menina, olha, era assim um negócio fora do comum. E quando você vai vendo que outras gerações vão acontecendo, hoje, por exemplo, eu continuo acreditando no poder do estudo. Mas eu não sei se eu diria pro Bento, faça uma faculdade. Sabe? Ou se eu diria pra ele, vá se autoconhecer para levar isso. Porque essa confusão mental que você está falando, tá, é muito comum. Porque, na verdade, a gente não tem nem maturidade para decidir o que a gente vai ser pro resto da vida. E quando você vai olhar, claro que o teu diploma ele vai te dar conhecimento, aquele conhecimento não é perdido. Mas, por exemplo, eu sou formada em educação física. Tem nada a ver com o que eu faço hoje. Mas com 17 anos, saí da escola, tinha que fazer uma faculdade. Isso aí, a urgência de uma faculdade. Tinha que fazer uma faculdade. A minha mãe disse, não, porque senão você se perde. Não falou viciado de mas vai se perder, vai pra outro canto. Não, vai em sua faculdade. Aí eu... Educação física. Educação física, porque eu era atleta, jogava, era capitã do time na época, sempre tive essa liderança muito nata, sempre juntei gente, sempre fui aquela de assim, tá tudo desmoronando, eu dizia, vai dar certo. Placar 20-3, nós vamos conseguir. A gente só desiste quando o juiz apitar. Eu era essa pessoa, entendeu? Então até o apito do juiz, irmã, eu tava lá. E os meus técnicos diziam assim, Mila, tu carrega o time, porque elas acreditam nela quando não tem nem placar pra isso. Então essa liderança muito exacerbada, aí eu fui fazer educação física. E hoje eu faço outra coisa. Então isso é muito legal, porque você também foi fazer direito. E ela ama o direito. Se não fosse direito, eu não estava aqui, né? A oportunidade começou aí no direito. Se não fosse a advocacia, eu não tinha conhecido você, eu não tava nada disso. A advocacia, ela me abriu portas. Ela me abriu portas, entendeu? E ela atua dentro da parte tributária.
E tá ali entendendo cada vez mais. Por isso que ela trouxe a economia. Porque ela junto com os empresários, né, sempre. Então, assim, eu consigo perceber que a minha cidade deveria estar em outro patamar, entende? Deveria estar em outro nível. Enquanto que eu vejo outras cidades com menos recurso, com tanta qualidade de vida melhor, com tanta coisa melhor, eu falo, nossa, a minha cidade é tão maior, tão cheia de dinheiro, porque tem dinheiro, viu? A cidade de Goiânia tem dinheiro. E o negócio não anda. Então, não é falta de dinheiro. O dinheiro não é o problema. Não é o problema. É falta de alguém Administração. que esteja disposto a administrar bem Verdade. esse dinheiro. E também de uma pessoa, assim como você que está decidida a viver esse propósito. Pois é. Thay, se a gente fosse colocar um outdoor da Thay em Goiânia, para que todo mundo que passasse lesse aquela mensagem e fosse transformada pelaquela frase, qual seria? A sua história é o seu poder. Uau! A sua história é o seu poder. Pegou? Você pegou? Porque ela pegou. Eu peguei. Cipriano que tá aí do outro lado pegou também. Todo mundo aqui pegou. A sua história é o seu poder. E enquanto você não entender isso, não vai. Não vai. Não vai. E não esperar pelo outro, né? Porque se fosse esperar por alguém pra estar aqui, eu não estaria, meu amor. Porque assim, não vai fazer o meu. Não estaria. Não estaria. Você tem que entender qual é o seu propósito. Você tem que começar a se conhecer. Primeiro você quer chegar para poder você começar a dar o primeiro passo. E às vezes, eu precisei de você para isso. E as pessoas estão precisando de mim para isso. Com certeza. Não. A Bíblia diz que existe um povo para cada pessoa. Então, o que é que ele está falando? Eu, a Thay, Gisele, existem pessoas separadas para você. Tá separado. Essas pessoas têm um cadeado e você tem a chave. E essas pessoas, enquanto você não se levantar, essas pessoas estão presas nesse cadeado. Vamos soltar esse povo. Bora soltar, meu filho. Bora porque soltar. quem gosta de dar um som do Let It Go sou eu. Não. Let It Go! Bora soltar. Ninguém preso. Ninguém preso. Então, eu carregava uma chave que conectou com ela. E ela tá... O molho de chave dela, ó, tá... Pra ela só chegar lá, É verdade. porque ela é esse tipo de mulher, Thay. Muito obrigada. Eu que agradeço. Pela sua vinda aqui pra abrilhantar a inauguração Eu que da agradeço. Celebre. Eu tenho certeza absoluta que estamos só começando. É só um começo. Algo muito maior, assim como diz em Coríntios, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, e nem jamais penetrou no coração do homem os planos que o Senhor tem para a sua vida. E esses planos, eles vão se concretizar porque você decidiu. E o poder da decisão é algo que ninguém pode fazer pela gente. É verdade. Só nós podemos decidir. E você decidiu. Conte comigo nesse processo. Muito obrigada. E pra gente finalizar, deixa um recado pra essas mulheres de Goiânia. Você tá aqui faltando, mas estão tudo com saudade dela. Porque é os stories lá, é o povo. Minha filha, gente, que não falava comigo há um tempão, falando, perguntando como foi, o que revista é essa, sobre o que, sabe? E eu quero deixar uma mensagem para quem tá me ouvindo ou para quem tá me assistindo, que nada é impossível, que não se veja como... não olhe para as dificuldades, olhe para as oportunidades, mesmo que sejam muito distantes as oportunidades, você procure olhar para elas e saber que eu vou chegar lá. Vai ser num degrau, não vai ser de ladeira abaixo, de ladeira acima, vai ser um degrau, cada dia um degrau. Mas vai conseguir, porque se eu estou conseguindo, você também consegue. Uau! É por isso que eu digo pra vocês, cada vez que senta uma mulher nessa cadeira, algo acontece, vidas são transformadas, mulheres são inspiradas e esse é o propósito de tudo que nós estamos vivendo no Método Voz, no Clube das Destinadas. É só mulher maravilhosa. Continua com a gente porque eu tenho certeza que o Soltando a Voz vai continuar transformando a sua vida.